Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Central do Poder. Eu sou Marcelo de Paulo e nosso convidado de hoje é o vereador Jander Lobato, ele que é do PSB do Amazonas. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos do Central do Poder pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito. Quero começar perguntando quem é o Jander Lobato. O Jander Lobato é um parintinense, nascido e criado em Parintins, como eu sempre digo, apaixonado pela família. Eu tenho um filho e uma esposa. Eu sempre sonhei em ser vereador e hoje eu sou um homem totalmente realizado por Deus ter me dado essa oportunidade. O senhor vem de uma série de mandatos onde o senhor era assessor de alguns candidatos e vereadores. Me conte um pouquinho dessa sua história nos bastidores da Câmara. Na verdade, eu sempre fui envolvido com política, né? Desde Parintins, desde 94, eu tenho um tio lá que teve 6 mandatos de vereador. Eu andava muito com ele nas comunidades. E eu falava para minha mãe, eu disse, mãe, quando eu crescer eu vou ser vereador. Ela dizia, vai sim, meu filho, vai sim. E as coisas foram caminhando. E aí eu vim para Manaus estudar, fazer uma faculdade. E foi em 2000, voltei para Parintins para ser candidato lá, vereador. Não consegui me eleger. E aí eu vim com o pensamento de que o sonho não acabou, só foi adiado. E continuei trabalhando os 4 anos para ser novamente vereador em Parintins. E quando foi em 2004, novamente fui vereador, candidato, na verdade. Dobrei minha votação, mas não me elegi. E aí fiquei um pouco frustrado, confesso. E eu disse, vou para Parintins, voltar para Manaus, vou estudar, vou fazer pós-graduação, vou construir família e Deus sabe o que vai acontecer. E agora em 2020 eu tive essa oportunidade, a grata honra de ser candidato a vereador e eu que sonhava ser o vereador do interior, acabei virando o vereador da capital e isso me honra muito. Eu sempre digo que a gente faz plano, mas quem executa é Deus. Perfeito. O senhor está aqui conosco conversando no nosso especial Eleições 2022, porque é pré-candidato a deputado estadual, né? Me conte um pouquinho como é que surgiu isso no seu coração. Na verdade, a gente que vive a política, a gente sempre sonha em crescer, né? Eu sempre digo que a gente tem que carregar essa ambição de crescer, de trabalhar, de vencer. E eu tenho isso comigo. Eu quando ganhei em 2020, para vereador, eu disse, eu ganhei uma eleição com palavras. Eu dizia, olha, quando eu ganhar eu vou ser isso, eu vou ser aquilo e tal. Às vezes, quando eu dizia que eu ia voltar no local, as pessoas riam de mim. Porque é muito comum o vereador dizer, olha, depois que eu ganhar, eu vou voltar aqui no Central do Poder. Né? E a gente sabe que não voltam. E eu falava isso. E eu disse assim, se eu ganhei uma eleição com palavras, eu posso lutar lá na frente para tentar me eleger deputado estadual com obras. E a gente trabalhou muito nesse 1 ano e meio. Eu sou muito grato a Deus, como eu disse, pela oportunidade. Eu acho que eu não envergonhei meu eleitor. Eu não ando por aí e levo na cara que agora que estou aparecendo de campanha, que eu sou uma pessoa ativa, eu gosto disso. Eu sou completamente apaixonado por esse mandato que Deus me deu. O senhor hoje é vice-presidente da Comissão de Direito das Crianças, Adolescentes, Jovens e Idosos, membro também da Comissão de Defesa e Proteção de Direitos da Mulher e de Finanças, Economia e Orçamento e da Frente Parlamentar também cristã. Queria que o senhor fizesse um apanhado desse 1 ano e meio de mandato. Como é que o senhor tem trabalhado na Câmara? Olha, o trabalho lá na Câmara, eu sempre digo assim, que é um trabalho muito mais difícil do que estar na rua, né? Eu gosto muito de estar na rua, de ver a necessidade, a realidade das pessoas. Só você andando na rua, você sabe quais são as dificuldades. Lá na Câmara é muito legal, você está de paletó, ar-condicionado, mas as coisas ali, elas acontecem com muita, digamos, não é tão rápido como é na rua. E aí a gente tem alguns projetos de lei, Junho Azul, Junho Violeta, são projetos que eu não consigo imaginar que acrescentem na vida das pessoas. Eu tenho 2 projetos lá na Câmara, que um está em andamento, os 2 estão em andamento, que eu estou buscando que o IPTU seja isento para pessoas que têm crianças com PCDs. Eu acho que você já tem muita despesa quando uma criança tem uma dificuldade. Eu acho que esses R$1.000, R$1.500, R$2.000, o valor que seja, para a prefeitura não fará falta. Mas às vezes contribuirá muito para a qualidade de vida dessa criança, né? E a gente luta por isso. Eu também, um pouco de indignação, você compra uma fralda às vezes de R$50, você não tem um trocador na drogaria. A pessoa toma um remédio, quem toma remédio para pressão, você tem que fazer xixi em determinado horário. E você vai numa drogaria comprar esse medicamento que custa às vezes R$100, R$200 e você não tem um banheiro para usar. E aí eu fiz uma PL para isso, está em andamento, já está na 2ª comissão, está na CCJ, na verdade. A gente espera que os colegas
também possam contribuir lá. Eu tenho conversado com eles a respeito disso. Eu acho que são projetos, confesso para você que se 2 projetos passarem nesse 1 ano e meio que eu vou me realizar. Porque não adianta passar projetos que não vão influenciar e ajudar as pessoas em nada. Passar por passar, né? Exatamente. O senhor tem comentado comigo nos bastidores que tem caminhado pelas ruas de Manaus e de repente atendido algumas demandas que, de certa forma, outros vereadores não dariam importância, né? Me conte um pouquinho sobre essa realidade que você tem encontrado. Como eu falei ainda agora, eu acho que a gente, se você não for na rua, você não conhece a realidade das pessoas. A gente entra no Nova Floresta, lá tem uma ponte que é feita de resto de portas e janelas. Literalmente feito de portas e janelas. Mas eu passo por lá, logo em seguida eu vou para casa, eu moro no Parque 10, moro muito bem, graças a Deus. Mas aquela mãe passa todo dia com seu filho para levar e trazer da escola. Quando você faz um requerimento para a prefeitura, conversa com o prefeito, conversa com o secretário de obras, e depois de 2, 3 meses que seja, você faz uma ponte com qualidade, essa mãe que leva o filho todo dia para a escola, ela sabe reconhecer que o trabalho está acontecendo. E é muito gratificante para a gente. Porque, como eu disse, eu ando uma vez, só falta cair, mas eu vou embora. Mas aquela mãe não, todo dia está sofrendo com isso. E a gente fica muito feliz quando o trabalho acontece. Eu tenho um exemplo da escola Beatriz Werner, lá no Nova Floresta. Ela foi inaugurada pela antiga gestão, mas ela não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha lousa, não tinha ar-condicionado. Ela só tinha o teto que estava caindo e um piso. E eu comuniquei ao prefeito, o prefeito no outro dia foi lá comigo. Os banheiros eram para criança de 3 a 5 anos, mas os vasos sanitários eram todos altos, todos grandes para adulto. O prefeito foi lá, chamou a empresa, fez uma reforma. Essa escola está funcionando há mais de 6 meses, atendendo crianças pela parte da manhã e da tarde. Para mim é muito gratificante, porque é o trabalho da gente que está acontecendo. E está dando resposta, né, imediata à população. Que era o que a gente falava na campanha. Eu vou voltar aqui, eu vou ver o problema, eu vou voltar, eu vou dizer, eu vou tentar fazer as coisas acontecerem. E é quando riam de mim. Existe um anseio geral da população por algo novo na política, né, vereador? O senhor está no primeiro mandato, mas já vinha caminhando nos bastidores da política, assim. O que o senhor entende, assim, que pode ser o diferencial dessa vez na Aliança? Eu acho que a gente tem que correr atrás para resgatar a credibilidade na política. Né? Se você pede um voto para mim, a pessoa vota por você, não por mim. Mas depois, quando você vai pedir novamente, ele vai dizer: o que o seu deputado fez? O que o seu vereador fez? Ele contribuiu em quê? Ele nem trabalha, ele nem isso, nem aquilo. Então, acho que a gente tem que também dar orgulho para a pessoa que pede voto para a gente. Porque o teu compromisso, quando tu pede votos para alguém, às vezes é maior do que o teu candidato. E eu tenho ido em busca disso, dessa credibilidade. É muito gratificante para mim chegar no local e ser bem recebido. Aquele negócio, tá voltando agora por causa da campanha. Ah, onde tu estava antes? Eu não tenho isso. As minhas bases eu tenho frequentado. Tem locais, eu vou dar um exemplo aqui, como uma fazendinha, eu já fui lá mais de 30 vezes, desde a minha eleição. Eu, quando ganhei a eleição, dia 15 de novembro, quando foi dia 16, eu voltei em alguns locais para agradecer. A ponte de lá nós já fizemos 3 vezes via prefeitura. A ponte, quando me ligavam para lá, quando mandavam mensagem para mim dizendo que a ponte estava ruim, eu ia lá, lutava. Foram 3 vezes que essa ponte foi feita. Esse povo não se sente abandonado por mim, eu tenho certeza. E quando eu chego lá, é muito bacana. Ó, chegou o vereador, chegou não sei o quê e tal, muito bacana, me recebem. Tem locais que a gente recebe e solta o foguete. É muito gratificante. Você estava também nos bastidores que não quer ser conhecido como um vereador de certa parte da cidade, né? Quer ser conhecido como vereador de Manaus, né? Sim, o vereador ele tem voto, às vezes ele é referência de determinado bairro, de determinada zona. Eu tive votos em todas as zonas eleitorais, em todas as sessões, por sinal. E aí teve local que eu tive 2, 3 votos. Nós temos o exemplo da quilômetro 4 ali na BR-174, uma chamada Comunidade São João. Eu tive lá 24 votos. E quando eu voltei lá, eu fui muito mal recebido. Uma pessoa se retirou, falou um monte de coisa. Eu disse: olha, o senhor não me conhece, me deu uma oportunidade aqui. E eu fui andar com ele na comunidade abandonada há mais de 20 anos. Nós fizemos o requerimento, eu fui lá com o prefeito, falei com o secretário de obras, demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até que um dia o prefeito anunciou o pacote de obras lá. 22 ruas asfaltadas. Ainda fizemos um ramal que liga a comunidade São João a 23 de setembro, que sai lá na M010. E eu acompanhei as obras, estive lá pegando sol, pegando chuva, tomando café com as pessoas, vendo as coisas irem acontecendo. Eu tenho registro de tudo isso. E hoje, quando eu chego lá, eu sou reconhecido. Eu sou conhecido e reconhecido pelo trabalho da gente.
um mandato, um futuro mandato, caso o senhor seja eleito de deputado estadual, é um desafio muito maior, né, do que como vereador. O senhor conta a favor que o senhor é o cara do interior, né? O senhor veio de Parintins, conhece muito da realidade do interior. Como é que o senhor acha que pode colaborar com o estado do Amazonas sendo deputado? Olha, eu conheço 55 municípios do nosso estado. Eu, quando trabalhei com os políticos, eu tive esse privilégio de conhecer 55 municípios. Eu tenho certeza que eu conheço muito mais do que alguns deputados, por sinal. E a gente conhece, como eu disse, a realidade. Eu acho que a forma de contribuir, primeiro, é você ir lá. E a segunda, você tem as emendas parlamentares, que podem levar infraestrutura, podem levar serviços sociais para esses locais. A gente já faz esse trabalho aqui e a ideia é que a gente possa expandir, ficar maior para poder expandir isso tudo. O senhor já está na pré-campanha ativamente por Manaus, já chegou aí ao interior? Nós já fomos em alguns municípios. Eu costumo dizer que eu continuo só trabalhando, porque, como eu disse para ti, a gente trabalha desde o ano passado, né? Desde o 1º de janeiro que a gente começou o mandato. Então, agora é só uma continuidade. Infelizmente, a lei eleitoral proíbe a gente de mostrar o trabalho, mas não me proíbe de trabalhar. Então, o senhor já vai aproveitando, Sim, o trabalho sim. vai Hoje sendo seu cartão de visita. Ontem nós chegamos em casa às 10h30 da noite, hoje nós já fizemos 3 comunidades. Vamos sair daqui, temos mais 2 reuniões, uma no Mauazinho, outra lá no Parque da Laranjeiras, no Iael, e amanhã de novo, e assim vai até... Nós estamos de recesso da Câmara, então eu tenho essa possibilidade de também fazer pela manhã, né? E vamos em Novairão e também no Careiro Castanho e Careiro da Várzea até sábado, se Deus quiser. O senhor é da base do prefeito Davi Almeida? Sim, né? sou da base do prefeito Davi. Como é que o senhor tem avaliado aí o trabalho do prefeito? Eu sempre falo assim que é muito gratificante trabalhar, porque o prefeito tem feito muito. Então, onde a gente chega, não há críticas, existem ainda muitos problemas em Manaus, obviamente. Eu sempre digo que assim como Manaus é grande, grandes são seus problemas. Mas nós temos avançado. O prefeito é um cara com muita disponibilidade, ele é muito acessível e as coisas estão acontecendo. Aonde a gente anda em Manaus, a gente vê uma obra, você vê algo trabalhando, o pessoal da Semusco que está limpando, é o pessoal da água que está colocando água, é o prefeito que está com a Secretaria de Infraestrutura trabalhando. Então isso é muito, muito gratificante e fácil de falar do prefeito por essa questão que ele contribui muito, né? E aí, consequentemente, também ao lado do governador Wilson Lima. Sim, também estamos com o governador Wilson Lima. Eu até comentava, nós fizemos um jantar na segunda-feira passada, a base do prefeito e a base de alguns deputados, né, falando sobre esse compromisso. Eu sempre brinco assim, eu na verdade decidi ser o governo lá atrás. Eu não sou agora, eu sempre decidi. Eu tenho uma certa afinidade com o governador Wilson Lima, ele é muito amigo do meu irmão, pela questão da ligação do boi. Eu sou irmão do presidente Gender Lobato, presidente do Caprichoso, e assim, com essa a gente acaba tendo uma afinidade diferente. Eu gosto muito da dona Tayana, eu sinto que quando eles falam conosco, eles falam diferente. Sim. Quando ela lhe dá um abraço, ele lhe dá um abraço, ele fala com você, o sorriso dele é verdadeiro. E eu não tenho relação com os outros candidatos, então... Eu, pelo trabalho, por todas as dificuldades que a gente sabe que aconteceram, nós tivemos uma pandemia aí, depois tivemos uma enchente, as dificuldades são muito grandes, mas acho que nós estamos vencendo e avançando. Falando sobre pandemia, como é que o senhor estava durante a pandemia? Como é que foi esse período para o senhor? Eu costumo dizer o seguinte, que a pandemia ela dilacerou as famílias, né? Foi muito difícil, a gente perdeu algumas pessoas, chegava notícia. Tinha vezes lá no apartamento que eu fechava a janela, que eu não aguentava ver a ambulância passar. Eu moro ali no Mindu e ali você vai para o João Lúcio, subindo, pegando Coroado e Efigênio Salles, você vai ali na Recife, pegando o 28 de agosto. Né? E as ambulâncias passavam ali todo momento. E aí eu dizia para minha esposa às vezes, fecha a janela que eu não estou aguentando. Foi muito forte. E a gente saiu para dar lanche, para ajudar as pessoas. Era assim, foi emocionante ver tantas pessoas contribuindo. Sim. Sabe, que às vezes parecia assim que o que você estava fazendo era pequeno, perto disso. Eu não fui como vereador, fui como cidadão. Eu fui como cidadão. E teve uma hora também que teve uma época que estavam morrendo 200 pessoas por dia. Eu tenho família, tenho esposa, tenho filho. Eu também fiquei com medo, né? E a gente também recuou um pouco, se recolheu, deixou as coisas melhorarem, mas sempre ativo, procurando saber das pessoas como é que estavam e acompanhando toda essa situação de saúde que aconteceu em Manaus e também no estado do Amazonas. Nós temos um cenário político hoje bem polarizado, né? Costumo dizer que esse ano a eleição está sendo mais esperada do que a própria Copa do Mundo, né? Impressionante, né? E como é que o senhor está fazendo essa leitura a nível nacional da política hoje? Eu acho que a eleição está praticamente decidida na questão de quem são os candidatos. Sim. Nós teremos 2 candidatos para
para presidente, como nós teremos só 2 candidatos para governador, né? As pesquisas mostram isso. Eu fico só preocupado dessa forma que a política está sendo levada, né? Eu não gosto de ver essa ação. Eu acho que você tem o direito de escolher seu candidato. A gente tem que respeitar cada eleitor e a decisão dele é soberana. Eu não posso te criticar, nem cabe às vezes o elogio pelo teu candidato. Tu tens o teu candidato, eu tenho o meu, e a gente continua convivendo. Até porque depois a eleição passa e a amizade tem que continuar. E às vezes eles continuam amigos, eles que brigam tanto na política e a gente fica inimigo, né? Você briga tanto por um candidato, depois lá na frente eles estão todos juntos, e aí pessoa, você perdeu um amigo, perdeu uma intimidade com o familiar por causa de uma bobagem muitas vezes. O senhor é cristão, né? Sou Evangélico. Sou evangélico. E... Frequento a restauração lá na Ponta Negra. Certo. Há uma discussão polêmica a respeito da legitimidade de se misturar religião com política. E hoje em dia a gente está vendo que tem se levantado muitos cristãos evangélicos, também católicos, mas hoje há um posicionamento mais efetivo, né? Indo de encontro a essa palavra que de repente devia separar as coisas. Como é que o senhor vê isso? É importante que a igreja se posicione? Eu tenho um posicionamento que eu sou a favor da política também dentro da igreja. Eu acho que a política é feita o tempo todo, né? Eu acho que Jesus, quando chamou os 12 discípulos, ele precisava dos 12 discípulos para divulgar o trabalho dele. Ele não chamou de graça. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas ele chamou os 12 discípulos. Por quê? Porque ele queria espalhar a palavra dele. Então eu acho que é importante sim divulgar. Eu acho que a questão toda é o critério de como se usa isso. Não pode se haver uma imposição, mas de você ter um posicionamento, eu acho que é importante da parte da igreja, mas a imposição não. Perfeito. Eu vou entrar agora numa seara aqui de um ping-pong para que quem esteja nos assistindo conheça um pouquinho mais da pessoa do Jander Lobato. Tá? Eu queria saber se o senhor tem uma pessoa referência de vida, assim, quem é? Sim, meus pais. Por quê? Eu acho que tudo que eu tenho, tudo que eu sou até hoje, eu devo a eles. Eu já os perdi, mas eles... O legado ficou. Continua. Ficou e eu tento passar isso para o meu filho porque eles eram extraordinários. Meu pai e minha mãe eram extraordinários. E é um legado que o senhor se esforça para honrar. É muito... Eu fico imaginando o orgulho que a minha mãe teria de mim, se ela estivesse aqui. Eu digo isso com muita certeza. Minha mãe e meu pai... Meu pai ainda teve o privilégio de me ver vereador. Minha mãe não. E o senhor comentava que seu pai se foi há pouco tempo. Partiu, vai fazer 2 meses ainda. Isso, de certa forma, fortalece ainda mais a sua caminhada, né? No sentido de se fazer firme quando é preciso, né? Eu acho que é muito gratificante quando os pais da gente têm orgulho, né? Você ama o filho independente do que ele faça. Eu sempre digo pro meu filho, quando ele erra, mesmo você errando, eu te amo. Quando o papai briga com você, é porque eu quero o melhor para você. E eu tento fazer ele entender isso, porque ele é uma criança. Eu não posso tirar a ingenuidade dele de criança. Ele tem que continuar sendo uma criança, mesmo repreendendo ele. Ele tem um momento dele, ele não pode perder isso. E quem ama repreende, né? Sim, sempre. Uma referência na política. Acho que o meu tio lá em Parintins, ele que com esses 6 mandatos de vereador, e eu andar com ele nos locais... Quem é o seu tio, desculpa? É o tio Iranildo, ele é irmão da minha mãe, ele foi vereador 6 vezes em Parintins. E ele que me levava lá para andar nas comunidades com ele, então eu tenho muito isso como referência, assim, eu dizia, pai, eu quero isso aqui, essa vida é legal, eu quero, para mim vale a pena. Perfeito. A gente não é feito só de vitórias, né? Eu queria lhe perguntar se o senhor tem algum arrependimento na vida. Eu tenho meu arrependimento, eu queria ter sido pai mais cedo. Queria ter sido pai mais cedo. Também penso nisso às vezes, sabia? Queria ter sido pai mais cedo, eu teria aproveitado mais, eu poderia me abaixar mais para brincar com meu filho, que às vezes já... Só tem um hoje? Só tem um. Quantos anos tem ele Matheus, fez 8 anos agora. Matheus é nosso presente de Deus. Perfeito. Matheus é o presente de Deus. Graças a Deus. Um sonho já alcançado? Ser vereador. E um sonho ainda alcançado? Ser deputado estadual. Isso mesmo. Um lugar em Manaus? Ponta Negra.
Eu gosto da Ponta Negra, eu ia muito lá com a minha mãe, muito, ela gostava do sorvete da Glacial. Ela era apaixonada, não serviu da Constantino Neri, tinha que ser da Glacial. Da Ponta Negra. Isso, da Ponta Negra, tinha que ser lá. E um lugar no Amazonas especial? Parintins, minha terra querida e amada, tenho muito orgulho de ser parintinense, tenho orgulho de ser criado, nascido e criado lá na minha cidade. Tenho muitos amigos lá ainda, vou sempre com muita frequência lá. Estive lá agora dia 15, dia 16, estive lá na época do festival, eu tenho muita relação lá, até pela questão do meu irmão. Eu costumo dizer que eu sou evangélico, mas nós sonhamos juntos. A minha irmã é pastora, ela é meu cunhado, o meu irmão ainda não é da igreja, ainda não é evangélico, mas a gente sonha junto. Eu sonho junto com ele, eu sonho junto com ela, então a gente está sempre unidos nisso aí. Família eu acompanho. É muito importante, muito, né? Muito, eu sou muito isso aí. Um prato da culinária. Tambaqui assado, não tem um baião, não tem igual. E tem que ter a farinha ovinha. Farinha pode ser até de farinha, não tem problema não. Muito bem. O time de futebol? O Vascão. O Vasco é minha paixão. Gosto muito do Vasco, o Vasco já me deu muita alegria. Coisa de menino, né? Já me deu muita tristeza também, mas assim, né? Uma vez Vasco, sempre Vasco. Eu admito, eu também sou vascaíno e a gente tem sofrido um pouco nos últimos anos. Eu vou me alegrar com ele ainda muito ainda. O pior, a minha esposa é flamenguista, então eu tenho o inimigo ao lado. O meu filho eu já convenci a ser vascaíno, a minha esposa também já é Vasco. A questão toda é meu irmão lá, que meu irmão tem 3 filhos. E todo mundo é flamenguista lá. Todo mundo é flamenguista. Embora ele não use o vermelho. Não usa, tem as camisas azul, né? Do Flamengo. O senhor tem um time local? Amazonas. Isso. Amazonas é novo, né? Sim. Me desculpe, eu tenho vivido os últimos 5 anos, eu estava em Fortaleza, morando, trabalhando lá, estou voltando agora. O Amazonas, ele surgiu e já está na primeira? Não, está na série D. Talvez agora. Não, a primeira do Amazonense. Sim, e agora ele está na série D do Brasileiro, empatou lá acho que estava no Maranhão, e vai jogar aqui no próximo domingo para ir para a Série C, ganhando vai para a Série C. Perfeito, um grande passo, né? E o Manaus está com uma possibilidade de ir para B. É importante para o Amazonas isso. Sim. Lá em Fortaleza, quando eu conversava com taxistas, a alegria deles do Ceará e Fortaleza está na televisão. Eu vi isso na pele lá. Eles movimento toda quarta e quinta-feira, toda quarta e domingo era sensacional para eles. No ano que eu cheguei lá, em 2018, o Fortaleza foi campeão da Série B. E aí, meu irmão, foi uma festa incrível. E a importância do futebol no Amazonas, né? Porque você vê que movimenta também, isso, financeiramente é muito importante. E isso passa muito pelo apoio tanto da prefeitura quanto do governo do estado, né, velho? Que tem o prefeito com o governo do estado lançaram um pacote aí, ajudaram com mais de 1 milhão Manaus, ajudaram com também o Amazonas. Acho que é um incentivo, né? Pode não ser o suficiente, mas é um incentivo, pelo menos. E serve de incentivo também para as próprias indústrias e tal, não dá para explicar a questão que nós temos no distrito aqui. A Samsung apoia o Corinthians lá e nós não temos nenhum apoio aqui. Não dá para entender um negócio desse. A primeira coisa que o senhor vai fazer depois do resultado das urnas, independente do resultado? É abraçar minha família e chorar. É isso. Com certeza. Porque é uma caminhada, difícil. Hoje em dia é mais curta, né, a campanha, mas é uma caminhada pesada, assim, né? Você abre mão, né? Quando eu chego 10h30 em casa, meu filho está dormindo. Às vezes até minha esposa também, entendeu? Eu tomar um banho, dar um beijo neles e dormir também. E às vezes eu saio, ele também ainda continua dormindo. Às vezes ela sim já está acordada, mas ele está dormindo. Tem vezes que a gente sai de casa às 6h30. Perfeito. Entendeu? Eu fui para Manacapuru sábado passado e a gente teve que sair cedo. A convenção do PSB agora dia 4 de agosto. Você pode dar algum spoiler de como está se preparando aí essa convenção? Vai ser uma convenção praticamente tradicional. Os candidatos todos estarão lá, algumas pessoas, não vai ter muito barulho. É mais para a gente definir números e definir os números tanto de candidato quanto o número dos candidatos, né? E aí a gente vai trabalhar isso no dia 4 lá. Esse é um negócio muito rápido. Perfeito. Vereador, eu quero lhe agradecer por ter aceitado vir aqui conosco no Central do Poder. Seja sempre bem-vindo. Durante a campanha, volte no nosso novo estúdio. Já receba aí o nosso convite oficial. E aí agora eu quero te dar a oportunidade de falar diretamente ao seu público lá o que o senhor sentiu no coração, essa sua hora. Primeiro, agradecer a oportunidade, Marcelo, aí também, o Central do Poder, por ter nos convidado, e é uma honra estar aqui.
E a todos que nos assistem, conhecer um pouco do Jander, quem é Jander Lobato. Eu sou um cara extremamente família. Vocês puderam perceber isso, eu gosto disso, eu gosto de povo, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu, quando consigo tapar um buraco, fazer uma calçada ou meio fio, eu não penso nisso, eu penso em qualidade de vida, dignidade, mobilidade para as pessoas. E esse é o meu trabalho. Eu amo fazer isso, sou um cara totalmente realizado nesse sentido e eu quero crescer sim, para poder fazer muito mais. Eu sempre digo, quem fez muito por Manaus, pode fazer pelo Amazonas. Quem quer te acompanhar nas redes sociais, onde é que te encontra? Sim, @Jander Lobato, tanto no Facebook, Instagram e fanpage. Nós temos a Jander Lobato para nos seguir. Assim, vai ser um prazer vocês acompanharem nosso trabalho. Eu sempre digo que a internet ela mostra tudo, sim, certo ou errado, sim. Ela mostra tudo. Não tem como a gente esconder o nosso trabalho lá e o quanto nós somos ativos nas ruas de Manaus. E a internet serve hoje também para você cobrar o que foi prometido, né? Então sim, é importante sempre estar acompanhando os nossos candidatos. Tudo que nós fazemos, nós postamos nas redes sociais. Tem algumas coisas que eu não gosto, a equipe quer fazer, a gente é meio relutante. Eu, particularmente, Jander Lobato, eu não gosto de dar uma cesta básica para alguém e tirar um selfie para mostrar. Eu respeito quem faz, mas eu não trabalho dessa forma. Eu não gosto disso. A gente tem outras formas de mostrar o trabalho. Eu acho que não é uma postagem com uma cesta básica segurando na mão de uma pessoa humilde que vai te dar voto nisso. Eu te desejo que o Senhor te abençoe nessa campanha aí, que vai ser árdua. Nosso verão amazônico chegou, então o Senhor vai ter um sol bem no seu ombro e que Ele te abençoe, que dê sorte e que dê tudo certo para o Senhor. Amém, eu recebo e eu quero voltar aqui em breve para dar uma entrevista como deputado estadual para falar o que a gente vai fazer pelo Amazonas. Combinado. Obrigado. Esse foi Jander Lobato. Você que nos assiste no Central do Poder, continue acompanhando as nossas entrevistas, especial Eleições 2022. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá.